Olá, sua ovelha linda! Somos ovelhas de Jesus. Depois que eu entendi isso, fez tanta diferença. Não somos ovelhas de uma igreja, nem de um pastor. Nenhum pastor morreu por mim na cruz, mas Jesus, sim. Então, eu sou ovelha de Cristo, independente da denominação que eu frequente, eu sou ovelha de Jesus, ok? E eu tenho que frequentar a igreja que está mais próxima da minha Bíblia. Aí, se eu não conheço a Bíblia, eu frequento qualquer lugar. Isso é uma longa história, né? Vamos deixar isso para um próximo momento. Vou anotar aqui para não esquecer da gente gravar alguma coisa sobre isso. Gente, então, no vídeo anterior, a gente está fazendo aqui uma série, certo? Para eu poder contar com detalhes sobre como o Senhor converteu a minha rota, né? Como ele me fez virar totalmente de direção, como a minha vida foi transformada. E no vídeo anterior eu falei de alguns versos, alguns versículos aqui da Bíblia, né? Que eu li e foram pulgas na minha orelha. E realmente foram, coçaram. Pulgas que frutificaram. E hoje você está colhendo esse frutinho de uma semente que foi plantada através da leitura da Bíblia. Só que não foi fácil assim, você acha? Não foi assim do dia para a noite. Não foi. E que bom que não foi, sabe? Eu creio que nenhuma conversão realmente, de fato, é do dia para a noite. Porque quando a gente está rodando numa estrada, alta velocidade, para você passar para a pista do lado, não é simplesmente virar, certo? Você tem que reduzir a velocidade, você tem que primeiro entender que você precisa virar, que você precisa voltar. Acho que essa é a conversão, o primeiro passo. Eu entendi que eu precisava converter, voltar, mudar a rota. Aí eu comecei a reduzir a velocidade, peguei um retorno, passei por baixo ou no viaduto por cima da pista que eu estava, fiz uma grande curva, lá em Brasília a gente fala tesourinha, e entrei na outra pista. Mas eu entrei devagar, dei seta, passei para a pista, saí da marginal para a pista. O que eu quero te dizer é que é um processo, tá? E eu estou aqui te contando o meu processo. Não foi da noite para o dia. E não foi por quê? Porque existe maturidade e aprendizado no processo. Tudo que é muito rápido certamente não é real. E pode até ser real naquele momento, mas não é duradouro, tá? E para você ter algo duradouro, você precisa entender o processo. E é isso que eu estou aqui fazendo, registrando aqui. O entendimento que eu tive do meu processo de conversão. Então, quando eu fui lendo aquilo que a gente conversou no vídeo anterior, eu fiquei pensando, meu Deus, era muita informação para uma pessoa só, né? Tudo de uma vez não ia dar. Que bom que foi assim aos poucos. E eu tinha contato com pessoas muito envolvidas até com o meio do presbitério da igreja, católica na época. Centro espírita, o catolicismo ele anda muito, né, com o espiritismo ali. Por quê? Eu acredito que porque não tem um conhecimento bíblico. Quem não tem um conhecimento bíblico flerta com qualquer coisa, né? Como eu flertei. Gente, tô falando de mim, tá? Por favor. Presta atenção, tô falando de mim. Aí, eu tinha uma dúvida. Quando eu ia nesses eventos católicos, e eu via lá aquela cruz, aquele crucifixo, né? Jesus na cruz, sofrendo, sangrando. Sabe, aquilo sempre me doeu muito. Mesmo eu não entendendo, né, aquilo, mas eu sabia que era real, eu acreditava em Jesus. Então, eu acreditava que aquilo realmente tinha acontecido. E eu sempre me perguntei, Jesus, por que crucificaram o Senhor? Por quê? Como assim? Filho de Deus vem e é crucificado? Como assim? Por que ele não saiu da cruz? Por que ele deixou com que isso acontecesse? Sabe, uma coisa...
hoje eu entendo que as minhas perguntas eram muito originais e muito certamente parecidas com a do povo daquele tempo. Imagina, o homem vem, chega, faz milagres, faz aquilo que ninguém nunca fez, diz ensinamentos do céu, fala que é filho de Deus, que era o próprio Deus na terra, e o cara me deixa ser crucificado e morto? Como que eu vou falar de um Deus que morreu? Então, eu imagino que as minhas perguntas eram muito reais e muito verdadeiras. Então, quando eu olhava para aquele Cristo na cruz, doía muito. Eu nunca gostei de crucifixo. E até hoje, com esse entendimento, eu não gosto nem muito assim de cruz, né? Do símbolo da cruz. Vamos fazer um vídeo depois falando sobre isso? Eu tive uma revelação, tá aqui no meu caderno, sobre o porquê que a Igreja Católica tem o crucifixo, a evangélica tem a cruz e as mais atuais não têm a cruz. Porque cada uma segue uma revelação diferente. Me cobrem se eu esquecer. Então, eu pensava assim, ai, gente, muito difícil falar isso aqui, hein? Difícil porque estar aqui hoje, nesse vídeo, eu estou me expondo. E quem se expõe está exposto. E o exposto pode ser apedrejado, arranhado. E não faça isso comigo, tá? Por favor. Se você não quer ouvir, só saia, né? Mas se você deseja ouvir para entender o que aconteceu na minha vida, entender o que o Senhor fez comigo, então continue. Mas, por favor, não faça coisas feias, tá bom? Me ajuda. Vamos lá. Eu tinha uma pergunta para Jesus. Por que você foi crucificado? E aí, uma vez, na mesa da minha casa, Jesus me respondeu. Na verdade, era na mesa de estudo mesmo. Não foi na mesa de refeição. E eu escrevi isso. Eu não anotei a data aqui, uma pena. Mas está no meu caderno e está mais ou menos assim, no início. Então foi assim, essa foi a primeira vez que Deus me perguntou alguma coisa. E eu fui escrevendo. Deus me perguntou o seguinte: Marília, quem é você na fila da minha crucificação? É que para falar de crucificação, eu vou precisar ler para você entender, né? O que foi crucificação, como é que foi. Porque eu li essa parte e fiquei pensando nisso, né? Mas o que eu li? Eu li isso aqui que eu vou ler para você agora. Peraí. Deixa eu achar aqui. 23:13. Mateus 23, do verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Bom, o que ele quis dizer aqui? Ai de vocês, escribas, fariseus e hipócritas. Além de vocês não entrarem no céu, você ainda não deixa entrar os que estão entrando. Gente, isso é muito interessante você entender isso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar quem é o escriba e o fariseu. Mas antes eu preciso falar sobre a crucificação de Jesus. No capítulo 27 do livro de Mateus. Leia. Se você não tiver a Bíblia, baixa o aplicativo. Tem uma versão que eu uso, que eu gosto muito. Não tem propaganda, não tem joguinho. Chama YouVersion. You de você, version de versão. E o título dela está em português, Bíblia. YouVersion. Busca aí. Mateus, capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais, quer dizer, os top, sacerdotes e anciãos do povo, entraram em conselho, se reuniram contra Jesus para o matarem.
E, amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. O que está falando aqui? Que Jesus foi amarrado e foi levado para o governador Pilatos para ser morto pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes nessa época que eram os mestres da lei, eram os conhecedores das escrituras. É o que hoje nós poderíamos dizer os papas lá do Vaticano, aquele povo lá que manda, né, na Igreja Católica ali, ou o Conselho de Pastores, mas assim, não existe nenhum pastor, figura eleita como o Papa, né? Então imagina esses principais sacerdotes como se fossem os papas da época, que eram figuras religiosas, mas também políticas, e com uma grande influência política. Gente, eu não sabia, talvez você também não saiba, que Jesus foi crucificado, morto, condenado, entregue pelos sacerdotes e anciãos do povo. Por quê? Inveja. Inveja. A Bíblia fala isso. Não vou procurar aqui, senão, ixi, eu leio tudo, ó, já achei. No verso 18 do capítulo 27 mesmo. Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos entendeu, Pilatos era o governador da Judeia ali. Pilatos entendeu que Jesus não tinha feito nada, que ele era um coitado que estava sendo entregue à morte por inveja. Tipo assim, estava explícito que ele estava sendo entregue por inveja. Inveja de quem? Dos sacerdotes. Gente, aí Jesus me perguntou: quem é você na fila da minha crucificação? Jesus me explicou. O vídeo está ficando muito longo, nós já estamos em 12 minutos, então eu não vou ler tudo que eu escrevi aqui, tá? Mas eu vou te dar a essência, depois eu faço um vídeo só sobre isso aqui. A essência é o seguinte: Jesus me disse assim, Marília, você sabe por que eu fui crucificado? Não, Jesus, eu li aqui que foi por inveja. Ele disse, sim, foi por inveja, mas por quê? Eu sentei na mesa com eles e disse verdades que eles não aceitaram. Aí quando você vai, né, eu estava lendo a Bíblia toda, então eu já conhecia toda a história, e eu comecei a entender que quando Jesus falava para os fariseus, que eram estudiosos da Bíblia, que como se fosse hoje o presbitério da igreja, os pastores da igreja, e os sacerdotes, ele virava para o sacerdote e falava, você vai para o inferno, sabia? O que você está fazendo está errado. Você acredita nisso? Está errado. Você está fazendo isso? Está errado. Não é sobre isso. O reino dos céus. O meu pai não vai aceitar você no céu se você continuar fazendo isso. Você está errado. Você é hipócrita. Você diz que tem que cumprir a lei de Moisés, que até então, né, no Antigo Testamento, era firmado na aliança com Moisés. E aí você diz que tem que cumprir, e você ordena que eles cumpram, mas no seu coração, nem você está cumprindo. Isso é hipócrita, hipocrisia. Você diz uma coisa e faz outra. Agora você imagina Jesus chegar na sua casa, agora, e falar assim, vem cá, senta aqui na mesa comigo, vamos tomar um café. Aí Jesus fala assim, escuta, você acredita em reencarnação? Sim, reencarnação, por quê? Porque faz todo sentido a reencarnação. E o Evangelho diz tal. Aí Jesus olhou para mim e disse assim, não é assim, não é verdade. Se você conhecer a minha história, você vai ver que não é verdade. E o caminho que você está vivendo é um caminho de morte. Não é por aí. Se você quer me conhecer e andar comigo, você precisa mudar a sua rota. Sabe isso aí que você está fazendo? Sabe isso que você fez? E Jesus começou a colocar para mim algumas coisas que eu estava fazendo, que eu já tinha feito. E me disse, você está errada. Isso aqui é pecado. Isso aqui é errado. Isso aqui
é escândalo para mim. Eu não habito no lugar em que tem isso aqui. Eu sou santo. E foi por isso que me crucificaram. Porque eu mostrei a verdade. Teologicamente, nós entendemos, e eu sei, que Cristo foi crucificado, cumprimento de profecias, existe, depois, né, você pode entender ali através da Bíblia, existe o real motivo disso, o Novo Testamento, a questão da aliança, a questão do sacrifício, mas o que eu quero te dizer agora é o que Jesus disse para mim, sentada na mesa. Uma versão minha que não conhecia todo o propósito bíblico, não conhecia toda a história de Jesus, tá? Jesus me disse isso, nesse momento. Disse assim, Marília, sabe aquela cruz que você não gosta, que eu tô lá sangrando? Sei, Senhor. Pois é, hoje, aqui, na sua casa, você está fazendo a mesma coisa comigo. Você está me matando. Você está me crucificando. Quem é você na fila da minha crucificação? Você é o fariseu, hipócrita? Você é o sacerdote que acha que sabe tudo e quer me matar porque eu sei mais do que você e você não aceita o que eu te digo? Você é como o governador Pilatos, que não está entendendo nada, mas está lavando as mãos? Tipo, não sei o que está acontecendo. Você é como os militares, os soldados romanos, que vão executar ordens sem entender o que está acontecendo? Quem é você na fila da crucificação? E aí eu entendi que então eu estava matando Jesus todas as vezes que eu dizia que eu estava certo e ele estava errado. E aí, de novo, eu não acreditava em Jesus, porque se eu acreditasse, tudo que ele me diz, eu faço, eu faria. Se eu acreditasse, eu faria. Então hoje, tudo que ele me diz, eu faço. Mas eu não faço por achar bonito, eu não faço porque é fácil. Pelo contrário, é bem difícil. Eu faço porque eu entendi. Existe um entendimento do início ao fim que te leva à conversão. A conversão é um processo. E bem-vinda ao meu processo. Então, quando Jesus sentou na mesa e me disse isso, eu baixei a cabeça e eu entendi. É, Jesus, realmente, eu estou te crucificando como fizeram com você no passado. Me perdoa. E ali eu comecei uma nova caminhada com o Senhor. E estou aqui te contando isso para que você entenda a minha conversão, porque a Marília de 2015 era uma e a Marília de 2025 é outra. O que aconteceu? Como assim? Foi tão de repente? Não foi tão de repente, não. Só eu sei que foram muitos anos de guerra entre eu e eu mesma, e Jesus no juízo o tempo todo me dizendo é aqui, é assado, é assim, e dando ordens, e glória a Deus por isso. Que bom que Jesus me escolheu para esse momento, para essa hora, e que Jesus escolheu você também. Porque até o fato de você estar sendo alcançada por essa palavra nesse lugar, assistindo esse vídeo, quer dizer que você também foi escolhida por algum motivo e que você pode encontrar um sentido no que eu estou te dizendo e, quem sabe, conhecer Jesus também. Começar a ter intimidade com ele, e a minha intenção é despertar em você para que você busque, não é para que você seja convencida por mim. Eu não quero te convencer de nada. Não precisa pôr aqui, comentar, nada. Eu não quero te convencer, porque não foi assim comigo. Ninguém me convenceu. Então eu só estou aqui obedecendo o que o Senhor me pediu, gravando e fazendo a minha parte. Mas se você não quer ouvir o que está aqui, não ouça e tá tudo bem, ok? Lembre-se do que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vou falar de novo. A internet é um controle remoto. Se você está aqui é porque você quer, né? Você não é obrigado a estar com seu celular na sua mão, é só você mudar de canal. Mas, se você continuar, eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. E eu estou disponível para aqueles que quiserem, de bom coração, coração disposto, quiserem entender mais, aprofundar mais, tiverem com sede e fome
eu estou à disposição para compartilhar muito mais do que eu consegui colocar aqui nesse vídeo. E eu vou fazer os próximos vídeos aí para a gente encerrar essa série do testemunho e te convido a continuar. Compartilhe aí com uma pessoa, com alguém, né, se fez sentido para você. Não vou falar para você curtir, se inscrever no canal, enfim, essas coisas chatas, porque eu acredito que quando a gente gosta de alguma coisa e a gente quer participar disso, naturalmente isso acontece, não é? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.